Na aula de hoje, a gente continua falando sobre o perdão e sobre o livro A Bailarina de Auschwitz. Na semana passada, nós encerramos falando que não tem um modelo que sirva para todo mundo, mas a gente tem alguns passos que podem ser dados e que acabam nos ajudando nessa busca pelo perdão. Sempre que a gente fala de perdão, todo mundo imagina que tem que perdoar alguém lá fora, no externo. A gente sempre está muito voltado para o externo, quando a primeira pessoa que a gente precisa perdoar é a gente mesmo, pelas escolhas que a gente fez, pelas mágoas que a gente carrega, tristezas, rancor. Então, esse aprendizado é para melhorar a nossa vida e não a vida do outro, né? O outro tem que fazer o trabalho interno dele. Então, não há um modelo para a cura que sirva para todos, mas existem passos que podem ser aprendidos e praticados. E ela chama esses passos, a autora chama esses passos de dança para a liberdade. Então, o primeiro passo nessa dança é assumir a responsabilidade pelos próprios sentimentos. Parar de reprimir, parar de evitar e parar de colocar a culpa nos outros, aceitando as suas próprias culpas, né? Aceitando a sua responsabilidade sobre tudo aquilo. Então, se você está com medo, reconheça esse medo. Se você está com raiva, reconheça essa raiva. Por quê? Para você poder trazer para a consciência e ir trabalhando. Então, ela coloca, eu tinha o hábito de eliminar os meus sentimentos. Então, ela estava sentindo raiva e ela falava, não estou sentindo nada. Então, se você está sentindo raiva, não tem como você dizer para você mesmo que você não está sentindo nada. Né? Então, ela tinha o hábito de eliminar os sentimentos, de fugir deles, até que se tornassem grandes demais e passassem a controlá-la, e não ao contrário. Então, o que ela foi percebendo? Que quando ela negava a raiva, quando ela negava o medo, quando ela negava o ódio e guardava, na verdade, ele ia se transformando e ficando cada vez maior dentro dela. Né? E aí ela percebia que quanto maior ele ficava, menos controle sobre ele ela tinha. E aí, há de eterno aquelas experiências que a gente vive na nossa vida e que a gente não percebe, por quê? Porque a gente está repetindo padrões, né? Então, ela coloca assim, mostrei a mim mesma que não era possível evitar a dor, evitando os sofrimentos e evitando os meus sentimentos. Então, para enfrentar a dor, é preciso reconhecer o sofrimento e acessar os sentimentos todos que isso traz. Né? Então, qual é a primeira dança para a liberdade da sua mente? Assumir a responsabilidade de vivenciar os seus sentimentos. E aí, no devido tempo, expressá-lo com segurança para que depois esses sentimentos possam ser dissipados. Quer falar? Um mantra importante para gerenciar as emoções é observar, aceitar, verificar e permanecer. Então, eu observo que alguma coisa me deixou com raiva. Ao invés de negar, qual é o primeiro passo? Aceitar. Aí, quando eu aceito, então eu estou com raiva, aceitei. Eu vou verificar o que foi que trouxe ou o que foi que causou essa raiva em mim. E aí eu permaneço nessa situação até que eu entenda por que essa raiva veio à tona. Então, um mantra para gerenciar as emoções é observar, aceitar, verificar e permanecer. Então, quando um sentimento começa a te dominar, a primeira ação de gerenciamento é observar. Observar ele tomando o seu ser. Né? E aí você reconhece, eu estou com raiva. Reconheça. E aí você começa a analisar o que você está sentindo. Então, eu estou sentindo queimação, a minha pulsação, meu batimento cardíaco acelerou,
Todos esses são sintomas. A minha mão começa a suar. Cada um vai ter um jeito. Por isso que ela fala que não tem como você saber uma coisa certinha. Cada um vai ter que observar o que é que causa esse sentimento dentro de você. Acho que o principal aí é pegar como gancho você não agir por impulsividade. Normalmente, quando a gente age por impulsividade, a gente age pela emoção e não pela razão dos fatos que deveriam ser tratados. Então, é importante observar isso, que é onde você vai respirar, né, e não agir por impulsividade. Porque muitas vezes que a gente age por impulsividade, a gente acaba se arrependendo depois. Ou porque tomou uma atitude que não precisava ser tão drástica, ou porque a gente acaba falando alguma coisa para outra pessoa que não cabia, mas no momento a raiva foi maior e você expressou aquilo daquela forma, né? Então, consertar essa situação normalmente é mais traumática do que você acolher, respirar, entender e agir. Porque se o outro já está fora de controle, né, o que resolve os dois estarem? Né? Então, esse momento de escutar é autorrefletir. Como é que eu vou lidar com esta situação e como é que eu vou absorver esse sentimento? Trazendo um exemplo prático. Eu brigo e ele escuta, entendeu? Porque já pensou se os dois brigarem? Aí não adianta, né? Então, aí vocês veem como é fácil a gente praticar. Aí, quando eu percebo que ele está muito quieto, eu falo, ixi, eu estou brigando. Então, é isso. Aí ela pega e fala aqui, ó. Aqui vou eu novamente. Então, assim, vou eu novamente como? Isso é raiva, isso é ciúme, isso é tristeza. Então, quando você nomeia o que você está sentindo, você começa a observar. Aí, no que você observa, você pode verificar o que é que está causando aquele ciúme, aquela raiva, aquela tristeza, ok? Aí ela pega e fala que o terapeuta dela ensinou algo que ela considera bastante reconfortante. Apesar de parecer que a paleta de sentimentos humanos é infinita, na verdade, na realidade, deriva de poucas emoções primárias, que são elas: tristeza, raiva, alegria e medo. Então, ela coloca que a maioria dos sentimentos derivam dessas 4 emoções: tristeza, raiva, alegria e medo. Então, para quem, como ela, que estava aprendendo a acessar o vocabulário emocional, é menos opressivo aprender a identificar apenas esses 4 sentimentos. Então, ora eu estou com raiva, ora eu estou triste, ora eu estou com medo e ora eu estou alegre. Então, quando você consegue compreender isso, você vai compreendendo o seu funcionamento interno. E aí ela coloca também que quando nós conseguimos dar nome aos sentimentos, o próximo passo é aceitar que são nossos. Então, geralmente, a gente enxerga a raiva do outro, o ciúme do outro, tudo no outro, mas a gente não enxerga na gente, né? Então, esses sentimentos podem ser provocados por ações ou palavras de outras pessoas, mas eles são nossos. Então, o outro pode ter provocado a minha raiva, mas o outro não é responsável pela minha raiva. Foi eu que me deixei afetar pelo outro. Então, é isso que ela coloca. A gente precisa olhar sempre pelo que a gente escolhe se deixar envolver. Isso é livre-arbítrio. Essa é uma escolha que cada um faz. Você que se permite entrar na frequência do outro. Não é o outro que invade a sua frequência. Né? O medo, você falou a medo, raiva, tristeza. E a tristeza são 3 frequências baixas, né? São 3 frequências densas. Né? E você é que se permite abrir o seu campo áureo para poder se conectar a essa frequência. Se você se recolhe, como eu falei há pouco, você está o quê? Você está blindando o seu corpo áureo de receber aquela energia negativa e densa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me fechar, me proteger, não vou me conectar por livre-arbítrio a essa frequência, deixa o outro
ter a impulsividade sem analisar o que está fazendo, e eu não vou igualar o meu comportamento ao dele. Eu posso falar, eu posso até fazer ponderações, mas eu não vou entrar na mesma atitude, né? As pessoas chegam até o ato da violência, porque vai se descontrolando e aí vai para agressão física. Quer dizer, é totalmente denso. Agora, você se permite isso. Então ela coloca, não adianta, se você quer realmente trabalhar no seu interno, não adianta você descartar os seus sentimentos. Nem para fora, nem para dentro e nem em cima de ninguém, né? Então é preciso, quando o sentimento surge, verificar a sua resposta corporal. Então foi aquilo que eu falei, o que você sentiu quando aconteceu aquilo? A tristeza te deu o quê? Te deu dor de estômago? O que se repete na situação? Então, estou com calor? Estou com frio? Meu coração disparou? Como está a minha respiração? Eu estou ok? Né? Então, é verificar, é olhar. Porque se você não olhar para dentro, se você não olhar para você mesmo, não tem como mudar. Esse é o chamado. Né? Você carrega um monte de mágoas dentro de você, mas se você não olhar para essas mágoas, elas não têm como sair de dentro de você. Né? Então, ajustar-se ao sentimento em si e como ele se movimenta em nosso corpo ajuda a permanecer com o sentimento até que ele passe ou mude. Então, o que você fez? Você acolheu. É igual um bebê quando está chorando. O que a mãe faz? Ela pega no colo. Quando ele sente aquele colo da mãe, ele vai se acalmando. Então, é isso, é dar colo para os sentimentos. Para quê? Para você ficar ali com eles até que ele passe ou que ele se transforme. Porque o correto é não encobrir. Quando você encobre, quando você se medica, ou quando você foge dos seus sentimentos, eles vão ficando cada vez maiores. E aí aquela bagagem que eu falei no início, que a gente vai carregando e não sabe muito bem por quê. Né? Então, podemos escolher sentir nossos sentimentos. É o que ela coloca. Eles são apenas sentimentos. Quando a gente nega, a gente está dando uma importância que é negativa e que faz com que ele faz com que ele cresça. Quando a gente olha, esses sentimentos vão se tornando apenas sentimentos daquele momento. E aí nós podemos aceitá-los, suportá-los e permanecer com eles, porque são temporários. A gente não tem raiva eternamente e a gente não tem tristeza eternamente, como também a alegria não é eterna. Então, é preciso acolher esses sentimentos, olhar para eles, né? É preciso praticar o agir frente aos sentimentos que se apresentam, ao invés de reagir. Então, foi isso que o Luiz falou. Né? Quando você reage, você acaba falando coisas que não são legais e que não vão te levar a lugar nenhum. Né? Então, o que é agir? É acolher aquele sentimento. Tá? Então, quando nós reconhecemos, assumimos a responsabilidade por nossos sentimentos, aprendemos a reconhecer e a assumir a responsabilidade pelo papel que desempenhamos na dinâmica que molda os nossos relacionamentos. Então, vamos voltar para aquilo que a gente estuda. Se eu sou energia e eu atraio o que é para eu aprender, então, logo, eu tenho responsabilidade naquela dinâmica de relacionamentos que eu tenho. Então, eu atraí meu pai, minha mãe, meus amigos que vão me chamar para quê? Para evoluir. Quando eu nego todos esses sentimentos, eu não estou evoluindo, eu estou repetindo as crenças limitantes que me permeiam. Então, ela dá 4 passos para a gente fazer quando a gente resolve se responsabilizar por aquilo que a gente está sentindo, que é a primeira dança da liberdade, né? Primeira dança da liberdade, se responsabilizar pelo que você está sentindo. Como? Através de 4 passos. Primeira pergunta que você tem que se fazer. O que você quer? Então, o que você quer com isso que acabou de acontecer? E precisa ter verdade nessa resposta.
Não adianta dizer que você quer que o fulano pare de fumar. Isso depende do fulano, e não de você. Né? Então, o que você quer tem que vir de você. Então, eu não posso querer alguma coisa que venha do outro. Eu tenho que querer alguma coisa que dependa de mim. Então, se eu não quero que o outro fume, eu posso sair do ambiente na hora que aquela pessoa estiver fumando. Eu tenho escolhas para fazer, eu não preciso ficar ali. Né? Mas eu não posso depender do outro em nenhum momento. Então, o que você quer quando você resolve trabalhar esse sentimento que você resolveu trabalhar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, quem quer isso? Quem quer essa mudança? Essa é a nossa responsabilidade, a nossa luta, que é compreender quais são as nossas expectativas versus tentar atender as expectativas do outro. Então, eu estou fazendo faculdade de medicina por quê? Porque eu quero ser médico ou porque a minha família sempre sonhou que queria ter um médico na família. E aí transfere essa responsabilidade para mim. Né? Então, quem quer isso que eu estou fazendo? Sou eu ou é o outro? Quem quer que eu melhore? Sou eu que resolvi começar a me melhorar por mim ou eu estou me melhorando pelo outro? Né? Então, às vezes, isso significa abrir mão da necessidade de agradar e de obter a aprovação dos outros. Eu vou ser médico. Você quer isso ou está estudando para agradar os seus pais? Então, por isso que essa pergunta, quem quer esta mudança, tem que ser respondida sinceramente, porque senão você não vai conseguir atingir o que precisa ser atingido, né? E aí nós vamos para a terceira pergunta que é preciso fazer para poder mudar. O que você vai fazer sobre isso? Então, eu descobri que eu tenho raiva toda vez que o fulano fuma. O que eu vou fazer sobre isso? A raiva é minha. Eu juro que o exemplo estava lá no livro, não é meu. O que eu vou fazer com isso? Né? Eu acredito que se eu quero mudança e eu quero liberdade, eu tenho que ter uma ação positiva. Então, ela fala, eu acredito no poder do pensamento positivo. Qualquer coisa que a gente pratique nos torna melhor, sempre que a gente pratique para a positividade. Se praticarmos a raiva, ficaremos com mais raiva. Se praticarmos o medo, ficaremos com mais medo. Em muitos casos, nós realmente trabalhamos muito duro para garantir que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente está sempre na zona de conforto, né? Toda vez que eu vou melhorar, que eu vou me trabalhar, que eu vou me reconhecer no meu interno, na verdade, eu estou indo contra essa zona de conforto, que me mantém no mesmo lugar. E é um trabalho árduo sair dessa zona de conforto. Então, por isso que na maioria das vezes a gente não consegue mudar os comportamentos, porque é mais fácil ficar ali. Né? A mudança, ela tem a ver com perceber o que não está mais funcionando e sair dos padrões conhecidos e limitantes, que são as crenças limitantes. Né? Então, quando eu vou fazer isso? É a quarta pergunta. Se quisermos evoluir, em vez de andar em círculos, a hora de agir é agora. Né? Então, super atual com tudo que a gente fala que o momento de poder é agora. Né? Então, se eu quero evoluir, eu quero parar de andar em círculo, o que é andar em círculo? É como o pai falou, é ficar nas frequências baixas, é continuar emanando raiva, é continuar na tristeza. Então, vou sempre andar em círculo, sempre andar em círculo. Se eu quero sair desse andar em círculo, é preciso reconhecer que eu tenho que agir agora. Então, as mudanças precisam começar agora. Né? Então, vamos repetir as 4 perguntas que você precisa se fazer para poder alcançar a sua responsabilidade na dança da liberdade. O que eu quero? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quem quer isso verdadeiramente? Sou eu por mim ou para agradar os outros? 3. O que eu vou fazer sobre tudo isso que eu estou trabalhando? E 4. Quando eu vou fazer isso?
O quando, ele só existe no agora, né? Não existe quando em outro tempo que não seja agora. E aí ela coloca, enquanto você viver, há chance de sofrer mais. Não é porque eu fiz toda essa transformação mental que eu não vou ter mais sofrimento. As pessoas confundem muito isso. Ah, mas eu penso positivo todo dia. Eu faço o Ho'oponopono, eu rezo o Pai Nosso, sei lá o que eu faço todo dia e a minha vida não melhora, né? Você entrar nesse caminho do autoconhecimento não significa que nunca mais você vai ter problemas na sua vida. Viver é ter problemas. E ter problemas é uma forma de transformá-los em sabedoria e conhecimento. São as oportunidades. Isso, oportunidade. Ele leu o próximo parágrafo. A oportunidade de encontrar um jeito de sofrer menos é escolher a felicidade, né? Então, você tem a oportunidade de escolher a todo momento. Mas, para você alcançar a felicidade, qual é o pingo no i? Tomar a responsabilidade para si da sua própria vida. Então, é parar de culpar o outro e começar a se responsabilizar pelas suas escolhas. Tentar ser a pessoa que cuida e que atende todas as necessidades do outro é tão problemático quanto evitar a sua responsabilidade consigo mesmo. Até porque, se pegar um resumo do que você está dizendo, a gente não consegue fazer pelo outro. Se o outro não permitir ou não quiser, não adianta você querer fazer, por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, se a pessoa do outro lado não estiver aberta a realizar mudanças, você jamais conseguirá com que ela mude. Então, essa história de que eu rezo, eu faço, eu falo isso, eu faço aquilo, mas se verdadeiramente você, dentro de você, não aceitou e não quer este sentimento de mudança, nada. Você pode rezar o terço, que não vai mudar. Porque você verdadeiramente não está apto ou querendo realmente brigar por essa mudança interna. E essa mudança interna é a frequência que você emana. E você atrai outras energias que estão no mesmo padrão vibratório daquilo que você verdadeiramente está sentindo, não aquilo que você está dizendo. Isso é uma grande diferença. A frequência, ela é medida pelo aquilo que você sente. Então, o pai deu uma explicação que o pensamento e a frequência, né? Então, você gera o pacotinho com o pensamento, mas o conteúdo que você eleva ou não vem do sentimento, vem do coração. Então, verdadeiramente, você precisa saber o que você quer. E não adianta querer fazer pelo outro. E nem transferir para o outro a responsabilidade que você tem consigo mesmo. É o que ela coloca, né? Enquanto terapeuta, ela fala que ela testemunhou diversas vezes como a gente delega voluntariamente a nossa liberdade espiritual e mental, escolhendo transferir para outra pessoa a responsabilidade de direcionar a nossa vida ou de escolher por nós. Então, a gente está sempre delegando para o outro a responsabilidade pela nossa vida, quando isso é nosso, né? Se eu fui naquela festa e ela estava horrível, eu fui porque eu quis. Mesmo que o outro tenha insistido muito, eu tenho a escolha de dizer não a todo momento. Acho que o problema não é nem ir, né? Porque se você não for, você não sabe se ela está horrível ou não. Né? Na verdade, é permanecer na festa. A escolha de permanecer na festa é sua. Então não pode reclamar. Ah, fiquei na festa, ela estava horrível, mas que você foi embora? Ah, eu fui no final. Ué, então não reclama. Se estava ruim, não tava de acordo com o que você estava a fim de vivenciar, pega suas coisas e vai embora. Tome atitude. Né? Tenha a rédea das suas decisões. Ah, mas eu fiquei para agradar meu amigo. Então não reclama. Foi uma escolha também, né? Mas não pode reclamar. A partir do momento que você escolheu, não reclame. Aceite e siga em frente. Não torne isso algo negativo.
Se você ficou para agradar e o teu momento foi de satisfazer com a sua presença alguém, faça disso algo feliz. Bom, bacana. Estive lá, fiquei lá, a pessoa ficou super feliz que eu estava lá. Morreu aí, tudo positivo. Agora, a partir do momento que eu saio reclamando, falando e levando a responsabilidade de eu ter ficado por causa do outro, eu tornei tudo isso negativo. Então, eu fiquei, tive todo o esforço, né? Fui dormir tarde, fiz tudo isso e, na verdade, não colhi nada. Só aumentei o potencial de frequência negativa. Então, parece uma bobeira, né? Mas a partir do momento que eu fiz, traga isso para o positivo. Ué, se eu fiz, a pessoa gostou, eu gostei de estar lá por causa da pessoa, porque você só vai fazer esse esforço de ter ficado para agradar alguém se essa pessoa representa alguma coisa para você. Senão, aí você é falso. Aí a coisa fica Aí pior. complica, né? Né? Então, partindo do pressuposto que não, realmente, a pessoa que está lá é uma pessoa que você gosta e que vale a pena você ficar lá em função dessa pessoa, faça isso algo extremamente positivo e colha positividade. Faça a escolha e assuma as suas escolhas, né? E então ela coloca assim, que o homem sempre busca sentido na vida. Tudo que ele vai fazer tem que ter um sentido. Só que esse sentido é o único e específico de cada um. Cada um tem um sentido para a sua vida, né? E esse sentido ele só pode ser cumprido na solidão, cada um consigo mesmo, né? Então, para eu alcançar algum significado na minha vida, é preciso que eu tenha vontade de compreender quais são os sentidos que eu quero trazer para a minha vida, né? Então, quando eu assumo responsabilidade por mim mesmo, eu estou abrindo mão de fazer o que o outro deseja. Quando eu abdico de assumir essa responsabilidade, eu estou abrindo mão da minha capacidade de criar e de descobrir o sentido. Em outras palavras, eu estou desistindo de viver, né? Então, por isso que ela chama para a gente buscar a responsabilidade pela nossa própria vida, porque quando eu entrego a responsabilidade da minha vida para outra pessoa, ela vai fazer isso da forma como ela quiser, ou até não fazendo coisa alguma. E às vezes não por maldade. É o que talvez a outra pessoa esteja agindo com a maior das boas intenções. Ela deve estar fazendo as escolhas que ela realmente acha que vão ser as seriam melhores. boas para você. Mas talvez sejam as melhores, ainda que inconscientemente, para ela, não para você. Ninguém é capaz de saber verdadeiramente o que você sente e o que você pensa. A única pessoa que permite com que isso aflore é você mesmo. E aí não adianta brigar. Vamos pro próximo. E aí a gente entra no segundo passo. Então, o primeiro passo é assumir responsabilidade e o segundo passo é correr riscos, né? Então, para assumir responsabilidade pela minha própria vida, é preciso entender que para isso eu vou correr riscos. E correr riscos é necessário para alcançar a verdadeira liberdade e a autorrealização. Correr riscos não significa se jogar cegamente em situações perigosas, não é disso que ela está falando. Mas admitir o seu medo para não ficar preso nas situações. Nem sempre conseguimos o que queremos, mas mesmo quando não conseguimos, ainda assim estamos melhor do que antes, porque saberemos qual é a situação, teremos mais informação e veremos o que é realmente verdade, em vez da realidade criada pelo nosso medo. Então, quando nós admitimos o nosso medo e mesmo assim fazemos as nossas escolhas, nós assumimos os riscos e descobrimos possibilidades que nem sabíamos que existiam. Então, assim, a gente já teve uma aula sobre isso. Expectativa versus perspectiva. Quando você está na perspectiva, você não está esperando nada. Então, as possibilidades se abrem. Você compreende que, se vier medo, eu vou com medo mesmo, enfrenta com coragem e vai atrás das suas escolhas, né? Então, o que acontece dentro de cada um
é que é o mais importante. E aí ela deixa uma nova pergunta. De onde vem o seu poder? Ele vem dos outros, das escolhas dos outros, da sua necessidade de agradar a todo mundo, ou ele vem das suas escolhas? E aí ela completa: eu acredito nas escolhas. A liberdade está em examinar as opções disponíveis e as consequências dessas escolhas. Eu não vou me jogar no mar revolto porque eu escolhi que eu vou nadar. Não, tem um discernimento nisso tudo. E aí eu preciso o quê? Eu preciso olhar para todas as opções que eu tenho. Menos se sentir como uma vítima. Então, eu tenho possibilidades de escolher a todo momento, aqui, no agora. A única coisa que eu não posso é me colocar como vítima da situação. Tá? Então, ser forte não é reagir às coisas, mas responder, permitir que os sentimentos venham à tona, refletir sobre eles, planejar uma ação eficiente para aproximá-los dos seus objetivos. Eu acho que certa quantidade de risco é sempre inseparável de cura. Então, se eu quero me curar, eu preciso correr riscos. Eu até trocaria. Eu, na verdade, nem acho que é correr risco. Eu vejo isso como criar oportunidades. Você só sai do mesmo ciclo se você cria oportunidades, se você se permite a viver novas frequências. Né? E esse risco, ele tem... repete, por favor, aí, ó, essas 3 perguntas. Então, estou escrevendo aqui para você. Na verdade, eu não vejo como risco. O risco é em tudo que você faz. Né? Se fizer certo, se fizer errado, tudo tem risco. Mas eu vejo como eu crio oportunidade. Né? Então, você tem um problema, qual a oportunidade que eu tenho nesse problema? Né? Eu tenho algo positivo, qual a oportunidade que você tem? Então, eu calculo muito essa questão do risco. O risco, para mim, é algo que você já entra negativamente esperando. Eu vejo sempre com otimismo. Me dizem que eu sou sempre uma pessoa muito otimista, né? Porque, na verdade, eu procuro oportunidade de contornar aquilo com algum aprendizado, com alguma maneira de transformar e melhorar uma situação. Né? Então, o risco ele é inerente a tudo que você faz na vida. Né? Tudo que você vai fazer, realmente, você tem 50% positivo ou negativo. Então, eu estou sempre no 50% do positivo. Que oportunidade essa situação me traz? É de uma mudança interna, é de uma reflexão, é de uma proposta comercial. Eu sempre penso como é que eu trago isso para a positividade. O negativo já existe dentro de si. E eu não retroalimento a negatividade do meu pensamento em cima de uma situação. Então, trabalhem essa questão do risco com uma autorreflexão. Como é que você pode melhorar essa questão do risco, trazendo, em vez de risco, oportunidade? Né? Como é que Transforme o risco em oportunidade. Exatamente. Né? Então, ela pega e fala que a gente tem que entender que essas mudanças, elas acontecem devagar. E, às vezes, devagar até demais. Mas a gente não pode desanimar. Né? Essa é o aprendizado diário. É não desanimar com a vagareza das coisas. E, às vezes, a gente passa, assim, tipo, 15 anos vivendo de um jeito. E aí você resolve fazer um trabalho interno, em uma semana você quer resultado. Oi, são 15 anos menos uma semana. Então, assim, aonde está o espaço, o elo que vai unir uma coisa com a outra? Né? Aí ela convida também para que a gente perceba que os sentimentos são apenas sentimentos. E a gente acaba não percebendo que a raiva é um sentimento que sempre renasce o passado. E não existe um perdão que vá acontecer sem primeiro você experimentar a raiva, a tristeza, a amargura com você mesmo. E também não adianta dizer, o tempo cura. Ela falou assim que o tempo não cura nada. O que cura é o que você faz com o seu tempo, que é diferente. Né? As pessoas
tem a mania de achar que se deixar passar, daqui a pouco acaba. Não, não vai acabar, está lá dentro de você. O que você vai fazer com tudo isso é que vai fazer com que o tempo transforme as coisas dentro de você. Então, isso para mim está ligado à intensidade que você vivencia cada uma dessas emoções e como você perpetua ela dentro de você. Porque se há algo negativo e o tempo vai curar, né? O tempo vai. Se você continuar martelando isso negativamente, você está retroalimentando energeticamente, negativamente este mesmo sentimento. Né? O sentimento pode ser positivo ou negativo. A partir do momento que você fica pensando, você está gerando, vibrando, emanando essa energia negativa. O tempo vai curar. Se demorar 10 anos você retroalimentar negativamente, isso vai se transformando cada vez em um sentimento negativo muito maior. Né? Assim como positivamente você deve, aí sim, retroalimentar positivamente sentimentos e pensamentos positivos para que eles se expandam. Né? Então, o único cuidado é exatamente isso. Não achar que o tempo... É sempre jogando para fora, né? Nunca trabalhando internamente. Vou esperar o tempo, eu vou não sei o quê. Quando eu terminar meus estudos, quando eu criar meus filhos. Então, e aí fica esse tempo todo martelando negativamente, gerando energia negativa e aumentando isso. Ela também fala que não existe cura se a gente não enfrentar a raiva. A raiva também é força propulsora. Né? Quando você sente raiva e assume isso, você está criando a força propulsora para a mudança. E aí ela vai encerrando assim, ó. Isso, não é superar, é transformar. Queremos muito saber a verdade, queremos as razões e as explicações. Mas nós nos esquecemos que buscar a razão é permanecer no passado. Muitas coisas não têm razão de ser. Né? Então, nós queremos que a nossa vida faça sentido, mas enquanto a gente permanece no passado, a gente está na companhia da culpa e do arrependimento. Quando você tem culpa, você não está assumindo a sua responsabilidade naquilo. Né? Então, nós não podemos controlar as outras pessoas, e muito menos o passado. O passado já mudou. Né? Não tem como eu controlar uma coisa que já passou. Mas, assim, quem somos nós para querer controlar o outro? Começa daí. Olha a frase que você acabou de falar. Não podemos controlar as outras pessoas, mas a gente tenta. Né? Eu daí, tento, você tenta, errado. Ele tenta, nós tentamos. Entendeu? Já começa errado. Você já começa querendo exercer domínio sobre a mente, o pensamento e o sentimento do outro. O que é do outro é do outro. Você não vai vivenciar o do outro. Você não vai conseguir ter isso. Você pode, por opressão, por uma série de outras coisas, chegar nesse resultado. Mas eles não são resultados positivos. Não levam à sua evolução, não levam ao seu crescimento pessoal e nem à satisfação. Você pode até estar se satisfazendo, mas o outro não tá feliz. Né? Então, a Gina coloca que é preciso trabalhar para sempre. Né? A gente vai trabalhar eterno. eternamente e trabalhar os nossos pensamentos. Se a gente entende que a gente está aqui numa passagem para evoluir, nada vem. A gente vai colhendo isso se a gente plantar boas sementes, né? Se a gente consegue ir evoluindo, se melhorando e curando as dores que a gente traz de outros karmas, né? E do que a gente aprende passa por aqui, né? Tentar ver desta dor, né, que você passou, desse episódio que está sendo negativo, transformar e transmutar ele de negativo para positivo. Então, toda dor traz um aprendizado. Então, essa é a oportunidade de eu aprender com a dor. Ela deixa de ser dor e eu transmuto ela de dor para conhecimento. Então, ela parou de doer. Então, eu já transmutei o sentimento. Aquilo que me doía, agora é conhecimento. Se é conhecimento, ele é positivo. Então, eu agora sei lidar com ele. Né? Ou vou trabalhar para melhorar e ampliar ele. Então, você anula o negativo, transmuta para o positivo e, a partir disso, você
conhecendo, você vai trabalhando e graduando essa vibração. Isso é, você vai elevando e deixando com que ela se torne mais sutil. E é tão lindo o que ela fala agora, a gente já está caminhando para o encerramento. Ela coloca assim: relembrei a mim mesma que a maior prisão está em minha própria mente e que a chave já está em meu bolso. E isso serve para todo mundo. Ela fala para os meus pacientes e para o mundo inteiro. A vontade de assumir a responsabilidade absoluta por sua vida, a vontade de arriscar, a vontade de se libertar de julgamentos e de recuperar a sua inocência, de aceitar e amar a si mesmo pelo que realmente é sua responsabilidade, entendendo que você é humano, imperfeito e inteiro. Não sabemos para onde estamos indo, então, assim, ela trabalha agora em permanência da vida e do ser, né? Não sabemos para onde estamos indo, não sabemos o que vai acontecer, mas ninguém pode tirar de você o que você põe em sua própria mente, seja bom ou seja ruim. Para fugir do passado ou para lutar contra a dor atual que você está vivendo, você escolhe se aprisionar. A liberdade está em aceitar o que se sabe e se perdoar, abrir o coração para descobrir as maravilhas que existem agora. E aí ela coloca, que eu acho lindo esse parágrafo: aqui estão vocês. Aqui estão vocês, nesse presente sagrado. Eu não posso curá-los, ninguém pode, mas eu posso comemorar a sua escolha para desmanchar a prisão que existe em sua mente, tijolo por tijolo. E vocês não podem mudar o que já aconteceu na vida de vocês. Não podem mudar o que fizeram ou o que foi feito a vocês. Mas vocês podem escolher como vão viver aqui e agora. E, meus queridos, vocês podem escolher ser livres agora. Porque a cura não tem a ver com recuperação, mas com descoberta. Descobrir esperança na desesperança. Descobrir uma resposta onde não parece haver nenhuma. Descobrir que não é o que acontece com você que importa, mas o que você faz com tudo isso. E aí um filósofo que todo mundo, creio, deve conhecer, que se chama Sartre, já dizia: não importa o que fazem ou falam para você. O que importa é o que você faz com o que fizeram ou falaram para você. Então, o maior impedimento está na mente de vocês. E aí ela encerra a reflexão dizendo: aprendam, perdoar não significa perdoar seu agressor pelo que ele fez com você. Perdoar é perdoar a parte de você mesma que foi vítima e deixar a culpa para trás. Você não é culpado por nada. Você é apenas responsável. Se você estiver disposto a essa mudança, muitos aparecerão para orientá-lo para a liberdade. E você vai poder transpor uma ponte. Dá medo olhar para baixo, mas o seu mestre estará com você ao seu lado, contanto que você escolha perdoar e ser livre. Muito lindo, né, gente? Eu amei, é um dos livros assim que eu mais amei de ler. É muito lindo. Lembrando que ela faz toda essa reflexão, para quem está chegando agora, porque ela ficou presa em Auschwitz, por isso que o nome do livro é esse, A Bailarina de Auschwitz. Antes dela ser presa, ela sonhava em ser bailarina. Depois de 3, 4 anos lá, com inanição e tudo mais, esse sonho se tornou impossível, né? Então,
é para vocês perceberem o que o título do livro quer mostrar. Que a bailarina que ela sonhava em ser ficou lá. E nem por isso ela deixou de ser a psicóloga que ajudou muitas pessoas. Então, assim, será que a bailarina teria ajudado tantas pessoas como a psicóloga? Tudo isso a gente precisa refletir, né? A gente tem que sair do negativo e ver o positivo. Por exemplo, graças à escolha dela ser psicóloga e escrever esse livro, nós estamos aqui agora conversando sobre ele, né? Então, olha quanta coisa positiva ela mexeu quando ela mudou todo o futuro dela, não por escolha dela, mas ela encarou e foi. Eu faço uma outra leitura. Eu faço a leitura que ela não se vitimizou. Exato. Por não ter sido bailarina, não ficou presa no passado, já que ela não conseguiu ser a bailarina, não se frustrou, então não viveu numa depressão. Ela procurou caminhos, oportunidades que levaram ela a estudar, ser psicóloga, escrever um livro e deixar esse conhecimento e repassar esse conhecimento, que é uma grande oportunidade para todos nós nos melhorarmos. Né? Quando ela poderia ter se vitimizado, ter vivido na depressão, o que eu queria era outra coisa, e aí ficar nisso e nada disso ter sido feito. Isso então, não significa que ela não tenha tido altos e baixos na vida. Né? Ela teve que fugir, ela teve muita coisa que ela viveu e que a gente não trouxe, mas assim, mostrando que ela teve escolha, ela sempre escolheu pelo positivo, para olhar pela vida com o positivo.